Bom dia, senhor presidente, todos os presentes aqui. Tem 2 vídeos que eu encaminhei, se for possível passar, antes da minha fala, só advertindo que esses 2 vídeos não têm nenhuma conotação política, nem religiosa, é só mesmo para a gente reforçar a questão do Estatuto da Advocacia. Pode colocar o vídeo, se o senhor quiser também cumprimentando, senhor Cir, pode ficar à vontade. Uma vocação. E não só estes 2. Embora que às vezes fica difícil de compreender como é que fica a vocação, por exemplo, de advogado, né? Como é que é a vocação de advogado? Arrancar bandido da cadeia? Isso é vocação de advogado? Eu acho que advogado deve prezar, acima de tudo, a verdade. Pesquisar, conhecer e servir a verdade. E eu estou fazendo minha inquirição. Você não mudou também. Você está aqui como depoente. O advogado... Senhor presidente, questão de ordem, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, questão de ordem. Questão de ordem, não pode falar que não. Não pode não, não pode não, não pode não. Não pode não, não pode não, não pode não. O senhor se contenha. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor se contenha. Não, aqui não. André, Aqui não. doutor André. Aqui não. Doutor André. Questão de ordem, senhor presidente. É uma questão de ordem para formular. Calma. Aqui a gente não tem nenhuma, no estatuto, no regimento interno, não há nenhuma previsão de palavra dos senhores advogados para fazer defesa. O senhor está aqui, sim, mas entre o estatuto da OAB e o regimento da casa prevalecerá, doutor André, o regimento da casa. Então, bom dia a todas e todas, em nome do presidente desta Câmara do município de Franca, Carlinho Pretópolis, Farmácia. Cumprimento todos os vereadores, vereadoras e o público em geral. Inicio minha fala aqui agradecendo a oportunidade de estar aqui novamente nessa casa, agradecendo a oportunidade de estar aqui porque a advocacia francana respeita e reconhece a importância da Câmara Municipal na cidade de Franca. A reflexão que trago aqui é: a advocacia, uma instituição indispensável de administração da justiça, como seria um mundo sem advogados? Pensamos nisso? Com frequência nós vemos a advocacia sendo atacada, desrespeitada e mal compreendida. E os vídeos que passamos aqui são exemplos disso. Para alguns, por ignorância, por desconhecer a relevância desse mundo nos públicos, mas para outros é importante que a advocacia se torne insignificante, para que, deixando de cumprir a sua função dentro da justiça, os autoritarismo e a violação dos direitos se tornem mais fáceis, já que não teremos quem questionar e se posicionar contra os descumprimentos das normas para viver em sociedade. Por certo, sem a presença da advocacia, não teríamos mais o mundo. A história comprova que a advocacia salvou o homem do próprio homem, pois ainda não evoluímos ao ponto de sermos seres humanos perfeitos, bons, altruístas, pacíficos, e é justamente por isso que a advocacia é essencial à administração da justiça e à própria sociedade. É importante ressaltar que é por meio da advocacia que as leis foram criadas, os meios de solução de conflitos estabelecidos e valores fundamentais foram inseridos no conceito de Estado. Nota-se que a advocacia organiza a sociedade e, portanto, sem ela, não existe democracia e nem as garantias fundamentais do ser humano. A advocacia é responsável pelo fortalecimento das instituições. Para os defensores de que os direitos são naturais, destaca-se aqui que o respeito à honra, à autodeterminação, o direito de votar e ser votado, dentre outros, não nasceram junto com a sociedade,
mas foram construídos com as mudanças sociais e com a presença da advocacia. A advocacia, constituída por seres humanos, não é perfeita, mas também é por essa imperfeição que ela se aproxima do próprio ser humano, destinatário das leis que regulam o viver em sociedade, pois a convivência humana é complexa. Por isso, a criação do direito se dá com as constituições de regras cogentes. Direito e advocacia não se confundem. A advocacia pode se valer do direito, mas não é esse o único instrumento, uma vez que na defesa do seu constituinte pode utilizar-se da persuasão, da lógica, do bom senso e até de argumentos emocionais. Cabe, portanto, encontrar a melhor fundamentação e a mais adequada interpretação das normas para proteger o seu cliente. No mundo de tirania, não há espaço para a advocacia. Por essa razão, a advocacia é forjada pelos desafios enfrentados e pelas reflexões realizadas em prol do viver em sociedade. A advocacia exerce a empatia, pois reveste do sofrimento e da angústia do próximo. Sente-se violada e agredida juntamente com o cliente. A advocacia não é o cliente, mas o representa na busca da justiça. A advocacia criminal também não se confunde com o crime e nem com o criminoso, mas está ao lado dele para que a aplicação correta do direito ocorra sem excesso ou desvio. Uma vida sem críticas leva, em regra, aos excessos. E é por meio da advocacia que se questiona a ordem vigente, se busca novas interpretações da verdade para se fazer a verdade. Trago aqui o pensamento de Montesquieu, que ele diz assim: os homens são todos iguais no governo republicano e são iguais também nos governos despóticos. No primeiro, porque os homens são todos. No segundo, porque os homens não são nada. Por isso, a advocacia exerce a função essencial à justiça e a toda a sociedade, pois as conquistas de direitos e a construção de uma sociedade justa, inclusiva e livre não são tarefas simples e nem definitivas. É necessário constante vigília e espírito de colaboração. O princípio do não retrocesso, referente aos direitos individuais e fundamentais de todo o ser humano, depende de uma advocacia forte, corajosa, independente dos poderes e demais instituições. Quando alguém perguntar o que é um advogado, o que ele faz, qual a importância, a resposta é que ele é um profissional que sem armas afugenta a força, sem forças encarcera a violência, sem aparato reduz o fausto e a potência, a modéstia ao temor. A pobreza o procura como asilo, a riqueza como sustentáculo, a honra como sua salvaguarda, a própria vida como meio de conservá-la. Ele é o defensor dos direitos ofendidos, detentor dos segredos invioláveis, o intérprete das venturas e angústias, o guardião dos interesses sociais. Com a sua palavra, o advogado comove os indiferentes, conforta os necessitados, desfilam diante dos seus olhos as vicissitudes humanas, em sua grandeza, em suas misérias, mede o seu semelhante nas mais variegadas dimensões, culpado, inocente, ofensor, ofendido, opressor, oprimido, consola a dor que soluça, enxuga as lágrimas que correm, compreende o coração que palpita, convencido da verdade que conclama, contentando-se por vezes com a mitigação de uma pena, com a desclassificação de um delito, com o reconhecimento de uma atenuante, fala a linguagem de todas as paixões, lança o grito de todas as dores e procura descer ao abismo profundo das consciências humanas, iluminando-as com razão lógica, transmitindo-lhe o seu convencimento, encaminhando ao veredicto, persuadindo, convencendo. Nesse sentido, temos o Estatuto da Advocacia,
E destaco nessa tribuna que algum dos seus artigos e incisos, para que Vossa Excelência tenha conhecimento de que essa lei federal, que ela se sobrepõe às normas internas do Parlamento e que nenhuma de Vossas Excelências hajam de respeito à referida lei federal. Eu não vou ler todos os incisos aqui, mas eu deixo depois com o presidente. E eu queria, caminhando para o fim, dizer que aqui na cidade de Franca, em todas as entregas de carteiras dos novos advogados, estamos destacando os 2 pilares fundamentais: a ética e as prerrogativas. Aquele profissional que descumprir as suas obrigações éticas sofrerão as devidas sanções e, na mesma proporção, as autoridades que desrespeitarem a advocacia também sentirão a força desta instituição com processos administrativos, civis e criminais. Se as instituições estão na modernidade líquida, se estão desfalecendo, cabe a cada um de nós, representante dessas instituições, fazer o retorno à origem, buscar solidificar o que está liquefeito. Somos nós, presidente, que devemos reconstruir as instituições, a imagem valiosa e o respeito que a sociedade precisa voltar a ter. Se o mundo está pior, se as instituições estão piores, e somos nós que estamos nas frentes das instituições, então precisamos resgatar as credibilidades das constituições, pois fomos nós que geramos o descrédito em razões das nossas condutas, de falta de conhecimento, muitas vezes travestidos o medo por prudência. O resgate do valor, da importância das instituições passa necessariamente pelo respeito que cada instituição precisa ter umas pelas outras, de modo que o diálogo, as diferenças de visões e opiniões devem servir para a realização do bem comum. É necessário respeitar e exigir o respeito. É necessário sermos profundos conhecedores das missões que temos, pois história revelará o nosso legado. Finalizando aqui, num Estado democrático de direito, vemos que a decisão política deve ser o resultado de um amplo debate entre governo, oposição. No presidencialismo brasileiro, contudo, o jogo político tende a uma relação de tudo ou nada, ou seja, o governo procura impor a sua política, procurando se inscrever-se nos debates democráticos entre os poderes do Estado. Numa tal conjuntura, não resta à oposição, à sociedade civil organizada, outra alternativa senão o de correr-se ao Poder Judiciário, na esperança de resistir uma política governamental imposta literalmente. O Poder Judiciário assume a tarefa de árbitro do debate democrático, encontrando na Constituição um parâmetro para suas decisões. O cenário atual tem revelado que a relação entre política, Constituição e Justiça, que estabelece no contencioso constitucional, encontra dificuldades institucionais para adaptar-se aos novos tempos. Toda a minha fala aqui está alicerçada nos livros, né, nos artigos e aulas de José Roberto de Castro Neves, Paulo José da Costa Júnior, Anderson Oreste Cavalcante Lobo e do professor de Direito da FADIS, Francisco Pedro Jucá. Quero agradecer a oportunidade de novamente estar nessa sagrada tribuna para poder externar a essencialidade da advocacia e que a 13ª subseção de Franca estará sempre à disposição dessa casa. Vossas Excelências, para que juntos podemos construir uma cidade melhor, pois é aqui que vivemos, criamos as nossas raízes e aqui morreremos deixando o nosso legado. Finalizo novamente agradecendo por estar aqui, nessa Casa Legislativa, para afirmar que sem a advocacia não há um Estado democrático de direito. Sem a instituição da advocacia, não temos um Estado constitucional no modelo previsto na Constituição da República, e que o enfraquecimento da advocacia se traduzirá no enfraquecimento do próprio Estado, do direito, das garantias e liberdades individuais. Teremos o enfraquecimento do Estado, da nossa cidade e da sociedade em geral. Muito obrigado. Essa parte, presidente. A parte, vereador Daniel Bassi.
Presidente, primeiro parabenizar o professor presidente da Ordem dos Advogados aqui de Franca, doutor Assir, meu amigo, e falar, né, que a advocacia está profundamente ligada à proteção dos direitos individuais, à manutenção da ordem jurídica e à promoção de uma sociedade mais justa. E o Assir, ele faz muito bem esse papel, não só como advogado, como professor, mas na defesa dos advogados, agora, no caso daqui de Franca, e do Estado, né, Assir? A gente sabe da sua luta quando foi para a Assembleia Legislativa, o aumento das taxas judiciais, na qual atingiu toda a população do Estado de São Paulo, e o nosso presidente Assir estava à frente dessa luta e de tantas outras que dignificam a presidência da Ordem na pessoa do Assir. Então, eu queria deixar meus parabéns pela fala, pela postura e pela condução dos trabalhos diante da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente, Justo, Pedro. bom, eu quero, na pessoa do Assir, deixar toda a minha solidariedade aos advogados do Brasil e a minha solidariedade ao AB. Realmente, o que nós temos assistido nos últimos dias é um descaso, é um escracho até, né, que a gente, em algumas sessões do Congresso Nacional, das CPIs, principalmente, há um profundo desrespeito, principalmente com o advogado. Sem a existência do advogado, nós não teríamos o Estado Democrático de Direito. Sem a existência do advogado, a gente não teria o direito de defesa, do direito ao contraditório. Isso. Então, eu quero, primeiro, como cidadão, expressar, assim, dizer, ainda bem que nós temos no Brasil um Estado Democrático de Direito e a democracia venceu, ainda bem. Nós ainda precisamos muito melhorar para tratar essas situações, mas eu quero dizer o seguinte, vocês, como advogados, são fundamentais para a permanência e para a existência da nossa democracia. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Peço a palavra, senhor presidente. Ronaldo. Também queria aqui parabenizar o Assir por trazer esse assunto, esse tema até a Câmara Municipal. Eu queria só aqui reforçar uma fala do Assir que eu achei muito interessante. Nós precisamos urgentemente reforçar e melhorar as nossas instituições. Você foi no ponto certo, Assir. Enquanto nós não reformarmos as nossas instituições, começarmos a dar os valores necessários para as nossas instituições, situações como essas vão se tornar cada vez mais recorrentes. Então a gente precisa, na sua fala, foi muito feliz por isso, reformar e olhar para as nossas instituições e trazer de volta essa democracia para as nossas instituições e para que as pessoas, como você disse mesmo, às vezes a gente mesmo, nós somos os agentes que podemos mudar isso. Então, muito bem falado e que a gente comece a olhar mais para as nossas instituições, para a gente poder, um dia, ter um país bem mais tranquilo, mais justo, por conta das nossas instituições fortalecidas nas suas bases. Parabéns pelo tema, Assir. Doutor Assir, primeiramente, agradecemos a sua presença e reconhecemos o trabalho de todos os advogados da nossa Franca, do nosso país, que cumprem as leis e a justiça, e, lógico, uma sociedade mais justa. Sabemos que todos têm o direito à defesa e aplicação dessas leis. E, principalmente, o trabalho que o senhor faz e todos da OAB faz, sempre com transparência e verdade. Nosso muito obrigado, e essa casa está sempre de portas abertas a todos vocês. Nosso muito obrigado. Muito obrigado.